Olá, canquetes e canquitos virtuais. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre conjuntos. Desta vez, vamos falar de relação de pertinência e relação de inclusão. A relação de pertinência é quando eu vou relacionar elementos com um conjunto. Quando eu falo em relação de inclusão, eu vou relacionar conjunto com conjunto. Quando eu estiver fazendo a relação de pertinência, os símbolos que eu vou usar serão esses daqui. Quer dizer o quê? Pertence ou não pertence. Quando eu estiver falando de relação entre conjuntos, a relação de inclusão, eu vou usar o símbolo que diz o seguinte: está contido ou que não está contido, que contém ou não contém. Durante esse vídeo, iremos ver a aplicabilidade de cada um deles dentro das questões sobre esse assunto. Bom, representando aqui três conjuntos de duas maneiras. A primeira é em forma de diagramas de Venn. Veja que essa região aqui, esse diagrama está representando o conjunto A. Este aqui em azul está representando o conjunto B. E este aqui em laranja está representando o conjunto C. Está muito fácil você ver que os elementos do conjunto A, os elementos que estão nessa região, quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu estou elencando, estou aqui enumerando cada um dos seus elementos. Veja aqui no conjunto B, os elementos que eu tenho, quais são eles? O 3 e o 4. Está aqui. E no conjunto C, os elementos que eu tenho, quais são eles? 5, 6 e 7. E aqui estão aparecendo. Então, vamos ver agora a relação entre elemento e conjunto. Então, eu vou completar as próximas sentenças com o símbolo indicando que pertence ou que não pertence. Vejamos só aqui. 1, ele é elemento do conjunto A? Sim. Ou você observa aqui, ou você observa aqui. Se ele é elemento, então ele pertence ao conjunto A. O 1 também é elemento do conjunto B? Não. O conjunto B, veja que não tem aqui o elemento 1. Ou você observou isso aqui, ou aqui. Então, se o 1 não está no conjunto B, vou dizer que ele não pertence ao conjunto B. O 3, ele é elemento, sim, do conjunto A. Então, vamos dizer que pertence. O 3 também é elemento do conjunto B. Então, vou dizer também que pertence. Dando sequência aqui à minha análise, relacionando elemento com conjunto, eu estou vendo que o 4, ele também é elemento do conjunto A. Então, vou dizer que pertence. E o 4 também é elemento do conjunto B. Então, o 4 também pertence ao conjunto B. Dando sequência à minha análise. O 5, ele pertence ao conjunto A? Sim. Essa região todinha aqui, ó, é do conjunto A. Então, quem está nessa região pertence ao conjunto A. Então, 5 pertence ao conjunto A. Do mesmo modo que eu também estou observando que o 5 está na região correspondente ao conjunto C. E eu também posso ver ou aqui no diagrama ou então aqui. Então, o 5 pertence ao conjunto C. O 6, ele pertence ao conjunto C, mas em relação ao conjunto A, ele não pertence. Bom, deu para ver claramente, ou pelo diagrama, ou analisando os elementos ali enumerados, que o conjunto B, ele está dentro do conjunto A. Com outras palavras, eu posso falar o seguinte: todos os elementos de B são também elementos de A. Então, essa é a deixa para que eu possa falar com você agora sobre a relação de inclusão. Então, eu posso dizer que o conjunto B está contido em A. A recíproca para isso é dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Então, espera aí. Quer dizer que esse símbolo, eu posso ler de que modo? Está contido, e esse aqui não está contido. Esse outro contém, e esse aqui não contém. O interessante é que eu falar que B está contido em A, eu posso aqui enumerar outras maneiras de falar isso. E o pior, que poderão aparecer as diversas maneiras, a linguagem para falar essa sentença matemática. Por exemplo, B está contido em A. Já falamos sobre isso. Também posso falar que B é parte de A.
Ou ainda, B é subconjunto de A. Ou numa linguagem mais informal, B está dentro de A. Então, essas linguagens que eu mencionei para esta situação poderão aparecer nas suas provas. Bom, se B está contido em A, então A contém B. Porém, analisando o conjunto A e o conjunto C, eu estou percebendo que o conjunto C ele não está contido no conjunto A. Eles, na verdade, têm apenas um elemento em comum, mas para estar contido, no caso, se for o C em relação ao conjunto A, todos os elementos de C deveriam também ser elementos do conjunto A. Então, o C não está contido em A. Do mesmo modo, eu posso também te falar que o conjunto B não está contido no conjunto C. Bora então recapitular os pontos que foram chaves para essa aula. Quando eu vou relacionar elemento com conjunto, eu vou dizer que o elemento pertence ou não pertence ao conjunto dado. Quando eu vou relacionar conjunto com conjunto, eu vou dizer que o conjunto está contido ou que ele não está contido em outro conjunto. Lembrando que a recíproca de que um conjunto contém o outro, no caso B está contido em A, é que o A contém B. Porém, essa parte da relação de inclusão vai ser bem mais extensa e bem importante, principalmente para questões que vai falar sobre quantidade de subconjuntos. Só que isso é assunto para outro vídeo. Eu aguardo vocês. Bons estudos e até lá!